Mais uma aula não presencial e na continuação da nossa matéria, lembrando, você vai usar o caderno de gramática. E na continuação da nossa matéria, nós vamos falar o que é sílaba. Olha que nós já falamos o que é um fonema, os tipos de fonema, vogais, consoantes. Se você não aprendeu essa parte, assista a aula anterior, leia essa parte do seu livro, faça as anotações e venha para essa parte. Nessa parte agora, nós vamos discutir o que seria uma sílaba na língua portuguesa. Tudo que a gente está estudando só serve para a língua portuguesa, embora os idiomas são um pouquinho parecidos. Então, claro que muita coisa que nós estamos estudando aqui, você vai poder analisar e comparar com outros idiomas. Quanto mais idiomas você estuda, por exemplo, você estuda língua portuguesa comigo, inglês com a professora Viviane, vai facilitar tudo isso. Então, primeiro, o que é uma sílaba? A sílaba é um impulso de pronúncia. Nós vamos trabalhar dessa forma, bem simples mesmo. Sílaba é um impulso de pronúncia. Quando você vai pronunciar uma palavra, você faz os impulsos de pronúncia. Para pronunciar casa, olha, eu impulsiono 2 vezes. Casa. Cada impulso é um som que você produz ou uma combinação de sons. Pode ser uma vogal ou pode ser uma consoante com uma vogal. Lembrando que existem conceitos para isso. Existem conceitos. Por exemplo, na língua portuguesa, toda sílaba ela tem uma vogal. Toda sílaba da língua portuguesa tem uma vogal. Não existe vogal da língua portuguesa sem... Desculpe, não existe sílaba da língua portuguesa sem vogal. Vogal pode formar sílaba sozinha. Consoante e semivogal não pode. Não vai ter sílaba só com semivogal. Não vai ter sílaba com consoante e semivogal. Ou a vogal está junto com a semivogal ou ela está junto da consoante. Então cada sílaba, isso gera o que nós chamamos de impulso de pronúncia. Gera um som. Quando eu digo casamento, olha, 4 impulsos de pronúncia. É só contar os impulsos. Casamento. Quando você vai contar sílabas, então é assim que a gente faz. Agora, quando vai olhar sílaba tônica, toda palavra da língua portuguesa possui uma sílaba um pouco mais forte, que o som dela, o impulso de pronúncia, é um pouco mais forte. A gente diz que essa sílaba é tônica. As outras, nós vamos dizer que elas são átonas, são fracas. A sílaba tônica é mais forte, a sílaba átona é mais fraca. Só tem uma tônica, todas as outras são átonas. E nesse sentido, para você descobrir a sílaba tônica, você vai pronunciar a palavra inteira. Não pode ser como a gente faz para contar a sílaba. Para contar a sílaba, você pronuncia casamento. 4 impulsos. Para olhar a sílaba tônica, você pronuncia a palavra inteira. Casamento. Olha, desse jeito que você pronuncia. Ó. Casamento. E você vai ouvir que o me é um pouco mais intenso. Ó. Casamento. Casamento. Agora, se pronunciar casamento, não dá para saber a sílaba tônica, dá para saber quantas sílabas. O segundo princípio é que a quantidade de sílabas é a mesma quantidade de vogais. Ele é gerado do primeiro. O primeiro diz que toda sílaba da língua portuguesa tem uma vogal. O segundo princípio diz que a quantidade de sílabas é a mesma quantidade de vogais. Verdade isso? Verdade. Cláudio, mas e quando tem, por exemplo, na palavra pai? Pai só tem uma sílaba e tem o A e tem o I. Só que o I, nesse caso, é semivogal. Vocês aprenderam isso. Quando é, quando o I, quando o O e quando o U estão em uma sílaba que já possui uma vogal e toda sílaba possui uma vogal, eles serão semivogais. Se não tiver nenhuma vogal ali, eles farão papel de vogal. O E, o I, o O e o U só fazem papel de vogal quando estiverem junto da consoante ou sozinhos na sílaba. Se já tiver outra vogal, eles serão semivogais. Logo, a quantidade de sílabas é a mesma quantidade de vogais. Não confunda vogal com som vocálico. Os sons vocálicos da língua portuguesa são as vogais e as semivogais.
Os sons consonantais podem ser consoantes, encontro de consoantes, tipo o B e o R, o B e o L, o C e o R e por aí vai, o RR, o SS, que aí já vão formar dígrafo. Então, tem que olhar dessa forma. Deu para entender essa parte? Anota direitinho, dúvida, manda pra gente lá no WhatsApp. Essa é a primeira parte da nossa aula.